Deus derrame a graça dele sobre as nossas vidas. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Gênesis 6. Se você estava aberto em Gálatas 4, vai para Gênesis 6. Todo mundo encontrou aí? Só para eu saber, para começar aqui, diz amém. Amém. Esse amém está ficando bom. A palavra de Deus diz-nos assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Muito bem, vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Não somos merecedores da Tua palavra, mas aprove ao Senhor, e pelo Teu amor e graça, o Senhor nos proveu Tua palavra, escrita, e nos permitiu lê-la. Mas precisamos do Teu Espírito para entendê-la, porque só o Teu Espírito Santo pode, de fato, trazer compreensão da Tua palavra. Te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, talvez você esteja se perguntando aí por que a gente não está trabalhando o texto de Gálatas. Eu preguei esse mesmo texto em 2014, eu acho que dia 16/11/2014, aqui. E é bom relembrar algumas coisas. Esse texto nos relembra do problema que o pecado causou no coração humano. E se você não entende o pecado, você não entende a graça. Não adianta. Por quê? Porque remédio só para quem está doente. Se você não entende a sua desgraça, para que a graça? Se você não entende o seu pecado e as consequências que ele causa em você, talvez você não entenda o que significa a graça. É comum encontrarmos pessoas que elas não entendem o tamanho do seu pecado. E na concepção delas, às vezes, elas não têm pecados tão complicados assim. Mas eu quero, à luz desse texto, mostrar como o pecado ele influenciou a sua vida e começa a perverter os seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus, e como isso vai estragando. E eu queria começar pensando numa coisa bem simples. Como é que você avalia uma foto? Por exemplo, você tem uma foto que você tira com seus amigos, certo? Como é que você avalia se a foto é boa ou não? Via de regra, a gente avalia da seguinte maneira: se você foi lá, tirou um selfie com todo mundo ficou muito bem na foto, mas você não ficou, o que você vai dizer? A foto não prestou. Para aí, a foto não prestou ou só você na foto não prestou? Percebe como a gente avalia coisas tão simples à luz de nós mesmos? Então, se você tira uma foto e de cara, quando alguém, por exemplo, tira uma foto e a gente quer ver como é que ficou a foto, em quem você bate o olho? Nos outros? Via de regra, a gente bate o olho logo na gente para ver como é que a gente ficou nessa foto. Isso demonstra como o nosso olhar de cara, ele é sempre para nós mesmos. E onde é que tudo isso começou? Onde é que o olho começa a voltar-se para si mesmo? É isso que Gênesis ele vai nos lembrar. E eu quero convidar você a entender o que é que Moisés, autor desse livro, ele tem em mente quando ele começa a escrever o livro de Gênesis, que tem como significado começo, como tudo começou. O livro que nós acabamos de ler, ou pelo menos o capítulo, está contido num livro de Gênesis escrito por Moisés. E Moisés, quando ele escreve esse livro, ele senta para escrever essas coisas todas. Aqui nesse ponto, esse escritor ele se interessa para mostrar o que é que aconteceu após a queda.
como que ele estava falando de como os homens viviam antes da influência da queda e depois como é que eles foram influenciados pela queda. E aí ele vai falando sobre a longevidade, ou seja, o quantos anos cada pessoa viveu. E aí a gente vai percebendo uma diminuição na quantidade de tempo. Não é à toa que ele faz isso. Ele mostra como os homens viviam e agora ele quer mostrar como de fato o pecado ele entrou no coração humano, como o pecado contra Deus atrapalhou o relacionamento humano, e não só o relacionamento humano, como também toda a natureza. E o homem em si mesmo, ele atrapalha o homem, a sua vida, o corpo humano. Então ele fala sobre a genealogia, onde tudo começa, e de repente ele interrompe isso. Se você estiver lendo, você vai ver que ele dá uma pausa nesse negócio aqui, ele dá uma pausa na genealogia para chamar a atenção sobre a situação da queda no homem. Como a queda influencia agora o problema humano e como o homem ele foi gradativamente se corrompendo ainda mais, se envolvendo ainda mais com o pecado. Por isso, o texto que nós lemos, mais uma vez, nós somos lembrados sobre as consequências da queda. Sobre as consequências da queda. Como a queda, ela nos atrapalhou em absolutamente tudo. Tudo. Até no jeito como a gente olha uma foto. Coisa muito simples, né? Mas até aí você está influenciado pelo pecado. Você talvez não tenha noção, e nem eu, temos noção da radicalidade que o pecado assumiu na nossa vida e na nossa história. E aqui, duas coisas que o texto nos traz sobre as consequências da queda, que para mim são as duas piores e exatamente o que vai denegrindo e acabando com o homem, vai degradando o homem e toda a criação. O texto nos diz, em primeiro lugar, que a primeira consequência que aconteceu na vida humana foi a sua própria depravação. Uma depravação total, ou uma depravação radical, na raiz humana. E aí nós temos alguns versos que nos relembram e nos fala exatamente disso, como o verso 1, 2, 4 e 5. Esses versos, eles vão dizer para nós como o homem agora ele está na raiz, na sua radicalidade, ou seja, no seu nascedouro, depravado com o pecado. E aí o texto, então, ele traz para nós como a depravação total, ela vai atrapalhando a nossa vida. E o que a depravação total ela causa em nós? O que a depravação total ela vai modificando na nossa vida? A primeira coisa é que ela causa um fascínio por aquilo que é bom aos seus olhos, aos nossos olhos. A queda, ela mudou a nossa forma de enxergar as coisas. Verso 1 e o verso 2. Olha para a sua Bíblia aí no verso 1 e no verso 2. Olha o que o texto diz. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Parece que eu já vi essa expressão repetida logo no início de Gênesis. Volta um pouquinho para Gênesis capítulo 3, e você vai ver onde é que tudo isso começa. Gênesis capítulo 3, versículo 1, é a narração da queda. A narração da queda. Olha o que o texto ele nos afirma aí. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus lhe disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora, preste atenção no que acontece aqui. Deixa eu só dizer uma coisa para você. O pecado, ele não acontece no coração de Eva e na vida de Adão, imediatamente quando eles comem. Eu não sei porque está uma maçã aí, mas eu não sei que fruto que era, né? Podia ser uma melancia, vai que melancia dava no pé naquela época. Ele pega aquele fruto, mas como todo mundo acha que ia comer o da maçã, vai lá uma maçã mesmo. A Eva, antes de pegar, antes de comer, ela já havia pecado. Percebe que Eva,
quando ela tem um preceito no seu coração, quando o fascínio dela, quando o desejo dela, quando a vontade dela é a glória de Deus, quando os olhos dela estão para a obediência a Deus, ela passa perto da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e isso não chama a atenção dela. Não está nem aí para quê? Aquilo, eu tenho um foco, o meu foco não é a minha própria satisfação, não é aquilo que é bom para mim. Eva tinha um conceito assim como Adão, e o conceito é obedecer a Deus, aquilo que é bom para a glória de Deus e não para mim mesmo. Mas quando Satanás chega para Eva e diz assim, é possível que você mude o foco, e ela muda naquele momento. E agora, olha o que acontece no versículo 6, o texto diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia o quê? Agradável ao paladar, era atraente ao quê? Aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também a seu marido. Então, o que acontece? Os olhos dos dois se abrem. Sabe o que mudou aqui? A forma como nós enxergamos as coisas. Mudou absolutamente tudo. Agora volta para o capítulo 6. O capítulo 6, ele vai falando sobre essa ideia. Quando a gente fala sobre depravação total, deixa eu explicar esse termo aqui. Nós não estamos dizendo que o homem ele é mau como de fato ele poderia ser. Por exemplo, nós estamos dizendo que o homem, apesar da maldade, ele tem características boas. Ele pode fazer uma boa comida, ele pode fazer uma boa roupa, ele pode fazer o bem para as pessoas, ele pode amar o namorado, a namorada, pode amar, né? Então, assim, é possível essas coisas. Quando nós falamos que o homem é totalmente depravado, nós estamos dizendo que não há absolutamente nada que o homem faça de bom, que não esteja influenciado pelo pecado. Dessa forma, mesmo aquilo que é bom que ele faz para ganhar o céu, é impossível que ele agrade a Deus, porque tudo que ele faz, mesmo que seja bom, está entranhado com o pecado, está influenciado com o pecado. Essa é a ideia. Então, quando você escutar a expressão depravação total, tem a ver com a ideia de que o homem é corrompido na raiz, ou seja, influenciado em tudo que ele faz pelo pecado. Não é que ele não pode fazer alguma coisa boa. Tem um escritor que prefere usar a expressão depravação radical, na ideia da raiz mesmo. Ou seja, o homem produz coisa boa? Produz, mas ele é sempre influenciado pelo pecado. Ou seja, eu não posso fazer nada para ir ao encontro de Deus. Nada de bom, tão bom e tão perfeito como Adão podia para ir ao encontro de Deus. Então, esse é o conceito da depravação total. E a essa depravação, ela causa um fascínio mudando a nossa perspectiva. Perceba que o verso 1, ele começa falando exatamente sobre a multiplicação da raça humana. E aqui Moisés traz uma ideia da totalidade da raça humana. Mas olha o que percebe-se aqui, que os homens haviam mudado o seu foco. O foco não é se relacionar para a glória de Deus, não é mais nada, mas é aquilo que agrada a eles mesmos. Então eles buscam pessoas que é bom para os seus próprios olhos. Foram fascinados pelo que é bom, mas apenas aos seus olhos. E é complicado porque nós começamos a avaliar as coisas sobre boa e ruim exatamente nessa perspectiva, assim como uma pequena e simples foto. Como é que a gente desenvolve aquilo que é bom para nós? Aquilo que é agradável aos nossos olhos, mas o processo do que é agradável aos nossos olhos é aquilo que satisfaz a nós mesmos e não mais satisfaz a glória de Deus. Passamos então a ter um desejo egoísta. E aí então começamos a nos sentir envergonhados quando possivelmente alguém pode olhar para nós e nos avaliar. É exatamente isso que acontece na queda. Adão, logo após comer do fruto, abre-se os olhos e eles então sentem-se envergonhados, e aí começa um conceito já de julgamento. Eles se sentem desconfortáveis porque estavam nus. Então eles correm um do outro. E Deus chega lá, eles correm de Deus. E então Deus diz, como assim vocês estão correndo de mim? Vocês estão com medo de algum tipo de avaliação? Percebe como a gente agora começa a ser fascinado por aquilo que é bom aos nossos olhos e aquilo que nós, via de regra, imaginamos que pode estar nos avaliando, nós nos sentimos absolutamente desconfortáveis. Ou você não se sentiria desconfortável se você fosse num lugar, por exemplo, no banco, e aí você sentasse e alguém ficasse para você desse jeito assim. Aí você olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para a pessoa e ela está lá, desse jeito para você assim. E você começa a olhar assim e tal, e aí ela está lá desse jeito para você. Você vai se sentir tranquilo? Não vai. Você vai se incomodar, porque a sensação é de que alguém está nos observando e nos avaliando.
Veja que isso é terrível. Por isso nós precisamos compreender que, na realidade, as Escrituras nos diz que a depravação ela mudou o jeito da gente observar as coisas. Passamos a gostar daquilo que é bom para nós mesmos. Só para uma dúvida sua, talvez você tenha lido aí, as Escrituras nos diz, o verso 2, que os filhos de Deus e as filhas dos homens, olha aí, versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Que filhos de Deus e filhas dos homens aqui. Aqui tem um monte de interpretação. Aqui é um daqueles textos que a gente infere. Sabe aquela coisa que você fala, não, a gente acredita que é isso. Mas esse tipo de coisa, talvez, a gente só descubra de verdade no céu. Mas eu não acredito que aqui seja de fato filhos de homens como se fossem anjos, especificamente. Né? Apesar de que anjos, eles assumem a forma humana. Só que, né, como nós, por exemplo, percebemos lá em Ló, quando o povo de Sodoma e Gomorra quer se deitar com os anjos, mas não creio eu que é exatamente isso daqui. Pelo contrário, a ideia aqui, creio eu, que refere-se especificamente aos descendentes de Sete e aos descendentes de Caim. São duas descendências, os cainitas, filhos dos homens, e os de Sete, filhos de Deus. E o texto nos revela que esses homens que provavelmente, e mulheres que provavelmente não deveriam se relacionar, resolvem se relacionar aqui. E eles percebem que é agradável a eles, ou seja, passam a fazer tudo aquilo que é bom apenas para eles mesmos. Mas aí o texto nos diz que além desse problema de visual, de olhar as coisas agora só para o que é bom para nós, a depravação total também trouxe a nós atitudes más por causa dessa forma de ver as coisas. Nós não conseguimos mais ver de fato aquilo como deveria ser. Nós não conseguimos mais ver a beleza das coisas de Deus, mas a gente perverteu isso. Porque o nosso coração foi pervertido, o nosso coração foi mudado, foi transformado. A ideia aqui é que é como se o pecado tivesse colocado em nós uma espécie de óculos, com os quais a gente olha e não vê mais a beleza. Mas o que a gente vê agora é apenas defeito. A gente vê agora apenas o problema. É isso que o texto vai dizendo aqui. Olha o versículo 5. Olha aí o que o texto diz. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Meus queridos, nesse ponto, algumas coisas precisam ser ditas. A queda, então, ela influenciou a sua totalidade, o seu ser. E agora, não há absolutamente nada que você faça que não seja direcionado pelo óculos do pecado. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você age está corrompido com o pecado. Perceba a expressão, não há nada que o homem não faça que não esteja influenciado pelo pecado. O homem não consegue fazer nada sem essa influência do pecado. Aqui também nós devemos entender que a partir da queda humana, o homem perdeu o seu livre-arbítrio. Isso que os filmes e que a teologia arminiana, a teologia pentecostal, ela afirma de que é possível o homem escolher a Deus porque o homem tem livre-arbítrio, isso é completamente antibíblico. O homem não tem livre-arbítrio. Por quê? Livre-arbítrio seria a livre escolha sem influência nenhuma de alguma coisa. E aí, referindo-se a Deus, era como se o homem tivesse condições, sem pender para lado nenhum, de escolher a Deus. Mas perceba que o texto aqui, ele está nos dizendo que o homem não consegue fazer mais nada, absolutamente nada, sem que seja pervertido, inclinado para o mal. Mais uma vez, verso 5, olha aí, o texto nos diz: a perversidade aumentou e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente maus. A forma agora, porque o pecado entrou, eu mudei a perspectiva de enxergar as coisas, eu enxergo as coisas para a minha própria glória, e tudo que eu faço agora é exatamente para isso.
Isso aqui nos traz algumas implicações que são muito importantes. Por exemplo, nós sempre precisamos tomar cuidado quando nós tomamos partido, por exemplo, de uma conversa ou de qualquer coisa. Porque nós vamos sempre enxergar as coisas de forma errada. Deixa eu citar exemplos para que você entenda como, por exemplo, você pode tomar cuidado com relação à depravação total do seu coração e aí tomar posições diferentes. Vamos supor, lembre-se que a partir da depravação, da queda, a depravação total entrou, e a forma como você olha as coisas é sempre assim, eu quero as coisas que me satisfaçam, as coisas que são boas para mim. Então, nisso aí, eu também vejo as coisas e os relacionamentos dessa forma. Então, por exemplo, você está aqui na igreja, e de repente, eu estou aqui na igreja, e de repente, o Washington passa perto de mim aqui, e ele não me cumprimenta. Porque ele estava atrasado, chegou atrasado, e aí ele teve que correr e acabou passando não me cumprimentando. Aí o Washington sempre me cumprimentou, mas naquele dia ele não me cumprimentou. Aí eu já vou achar assim, oxi, ué, o que aconteceu, será, né? Beleza, passa-se um pouco de tempo, estamos nós reunidos em alguma coisa, e de repente ali, diante de algumas ideias que são levantadas, eu levanto uma ideia de algum assunto que está sendo feito, e o Washington fala assim, não, mas eu acho que não é por aí não, acho que a gente tem que fazer dessa forma. Eu já vou dizer o quê? O Washington tem alguma coisa contra mim mesmo, certeza. Já passou, não me cumprimentou, agora aqui está, eu falei uma coisa, ele já está falando mal. Aí, de repente, eu estou no banco, e o Washington passa, preocupado em pagar as contas, não me vê de novo, e aí ele não me cumprimenta, e eu vou dizer, pronto, certeza que o Washington tem um problema sério aqui. O Washington tem alguma coisa comigo. O Washington é um cara muito metido, um cara que não está nem aí para ninguém, nariz empinado. Percebe? Então, pronto, eu já criei um estigma do Washington. A partir daí, tudo que ele faz, eu leio dessa forma. Tudo que ele faz, eu leio dessa forma. E aí, o que acontece? Relacionamento rompido. Por causa de 3 ações, 4, tão insignificantes, a gente não deu nem a oportunidade do outro ouvir, ser ouvido e se explicar, se está com problema mesmo de resolver. Não, nós criamos os nossos estigmas porque nós não estamos satisfeitos nessa perspectiva, e a gente rompe relacionamentos porque nós começamos a pontualmente definir as pessoas. Quantas vezes nós não definimos pessoas como isso, como aquilo, simplesmente porque olhamos a alguém e a gente falou, não sei não, acho que aquela pessoa é assim. Percebe? Gente, é impossível fazermos leituras corretas. Nossos óculos são influenciados pelo pecado. Cuidado para que a gente não faça, você e eu, não façamos leituras assim. Pelo contrário, você precisa entender, sempre que alguma coisa acontecer, que a sua leitura sempre é deformada. Então você precisa dar a oportunidade de estudar um pouco mais o caso, de entender um pouco mais o caso. De, ao invés de julgar e tomar posições, caminhe um pouco mais, estude um pouco mais, vai atrás, queira saber o que está acontecendo, porque isso é a forma como nós vamos quebrando o problema do pecado em nossos corações. Mas há uma segunda e última verdade que eu quero compartilhar com você. Além da depravação total, o texto nos diz que a queda também trouxe como consequência o afastamento de Deus. Lembre-se que o homem e Deus, eles viviam em relacionamentos perfeitos, mas a queda afastou o homem de Deus. O homem foi expulso da presença de Deus. E esse afastamento, ele trouxe consequências não só para a criação, para o homem, mas para a criação também. Mas para o homem especificamente, o homem tem um tempo reduzido. Ele não vive mais como se vivia os homens do passado. E aí alguém vai dizer, pastor, quando Adão caiu, e aí eu quero que você entenda isso aqui, quando Adão caiu, ele era tão mal quanto as pessoas hoje? Eu vou dizer, não. O processo do coração humano, ele gradativamente vai piorando. O homem, ele vai se tornando cada dia mais externamente mal. Ele vai mostrando como ele é mau. O texto mesmo vai dizendo, foi aumentando a maldade. E a gente vai percebendo que as nações, cada dia mais, elas caminham exatamente nessa perspectiva aí. Agora, o tempo de vida é reduzido. Só para você entender, deixa eu fazer aqui um gráfico mostrando o tempo de vida das pessoas. O texto está dizendo que ninguém mais, é isso que o versículo 3 vai dizer, olha aí, verso 3. Então disse o Senhor,
por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. O homem era para viver eternamente, Adão era para viver eternamente. Ele podia ir lá comer da árvore da vida, ele podia, mas agora ele não pode mais. Então, o tempo foi sendo reduzido. Perceba então, olha o que o texto a Gênesis vai fazendo, que é o que Moisés faz. Adão vive 930 anos, depois 912, Enos 905, era muitos anos. Cainã 910. Antes que alguém pergunte, mas assim, a contagem daquela época era diferente da nossa? Claro que não, gente. Sol e lua é a mesma coisa. Então não tem esse negócio. Dia significa a virada da noite com o dia. É assim, a contagem do antigo é a mesma contagem de hoje. Então é 910 anos, 930, não diferente. É a contagem como era. Malalel viveu 895, Jered viveu 962, Lameque viveu 777, Metusalém, que foi o homem que mais viveu 969 anos. Noé viveu 950. Agora, olha o que acontece. Abraão viveu 175, José 110, e depois deles, acabou. Ninguém mais de 120. Ninguém. A pessoa que mais viveu, segundo o Guinness Book, foi uma francesa, que viveu 122 anos, 164 dias. Foi a que mais viveu. Tem um brasileiro aí, o tal São José, que diz que viveu 123 anos, mas o Guinness Book diz que não, porque existem, lembra como é que eram os registros antigamente, né? O menino tinha 30 anos de idade, registrava, 20 anos, 10 anos, aí que se registrava. Então, há muitas incoerências aí com relação a isso. A mulher que mais viveu, a mulher brasileira que mais viveu, se eu não me engano, tem 113 anos. Ninguém passou da casa dos 120 anos. Só essa há 122 anos. Um cara chamado Robert D. Young, que é diretor do GRG, que é um grupo de geologia, não é geologia, não, deixa eu ver o nome aqui. Gerontologia. Gerontologia é um estudo das idades, do envelhecimento. O presidente diz o seguinte, olha o que ele falou aqui. É 30 vezes mais fácil alguém vencer o Powerball Lottery, que é uma loteria americana, do que viver até 130 anos. Ou seja, está dizendo, é mais fácil alguém ganhar na loteria do que viver 130 anos. Mas a probabilidade é zero. E aí, são cientistas, pessoas que fazem estudos específicos com relação a isso. O próprio livro de Salmo vai dizendo, Salmo 90, o texto que acabamos de ler, quando ele vai falando dessas questões, o próprio Moisés vai dizendo, olha, ele vai dizendo assim, o homem, ele tem 70 anos. Ótimo, Davi também diz isso, né? O homem ele pode viver bem até os 70 anos? Pode, mas passou dos 80, é infarto e canseira e não tem jeito. Se for muito bom, ele vai nos 80. Bem, né? Dona Wanda está fazendo 80, viu? Dia 30 aí. Depois disso é infarto e canseira, tem que ajudar a Wandinha agora. Né? Depois dos 80 anos a coisa fica difícil, a doenceira pega, aí fica tudo mais complicado. Ou seja, o tempo de vida ele é reduzido. O homem ele perde essas características. Mas, além disso, a queda também atrapalhou nesse afastamento com Deus. O homem perde a sua vida. Ele também é influenciador da degeneração da natureza. Da degeneração da natureza. A natureza começa a degradar-se. A natureza começa a morrer cada dia mais. É isso que o texto vai dizendo. A natureza ela vai acabando. Olha aí o versículo 6 e 7. Por que isso acontece? O texto diz, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Problema, Deus arrependeu de ter criado o homem? Absolutamente não. Se você perceber a ideia aqui, é a mesma ideia usada em Efésios, quando Paulo fala sobre entristecimento do Espírito de Deus. Tanto é que o texto aqui é seguido por esse conceito. Olha aí o versículo 6. Ele diz assim, olha,
Então arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. É um conceito de tristeza, mas não é aquele arrependimento que você fala assim, moço, que bobeira que eu fui fazer. Não, isso estava no plano de Deus, mas Deus se entristece em ver a maldade humana. E por causa disso, a natureza padece, a natureza sofre. Paulo, em Romanos capítulo 8, nos diz que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas todos nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. E aí ele está dizendo, a natureza, assim como nós, ela sofre esse afastamento de Deus, porque agora ela também padece com a queda. Então, esse processo que a gente vê da natureza se degradando, do problema, aquecimento global, né, para quem acredita, essa coiseira toda, os efeitos que tem, essas coiseiras todas aí, tudo isso é consequência do pecado de Adão. Então, nós aprendemos duas coisas aqui que são importantes sobre a consequência da queda. Primeira delas, a queda mudou a forma da gente olhar as coisas. A queda mudou a nossa forma de vida, o jeito de viver, o tempo da vida. A queda também mudou a nossa natureza, aquilo que nos cerca. Agora, eu quero chamar a sua atenção para como é que esse texto termina, e eu quero usá-lo na conclusão. Olha como o texto ele termina em versículo 8. No meio de tanta desgraça, no meio de tanto problema, de tanta consequência, de repente tem um versículo que diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Meus amados, em meio ao pecado, em meio às consequências do pecado, Deus sempre, desde Gênesis capítulo 3, vai usar sua graça onde há pecado. Deus sempre vem com seu amor diante do pecado, porque a justiça dele é aplicada no seu Filho. Quando o texto vai falando sobre a graça encontrada, ou algumas traduções vai dizer isso, a graça encontrada, na realidade é a ideia de que Deus ele revela em Noé o seu amor. Porque, na verdade, esse amor ele foi demonstrado já no momento da queda. Gênesis, eu quero que você volte agora, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando acontece o pecado, olha o que acontece agora na conversa de Deus com a serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e quem? O descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é esse descendente aqui? É o próprio Cristo. Perceba que após a queda, imediatamente a graça é mostrada. O que nós aprendemos, meus amados, diante dessas verdades, da consequência do pecado, é que se existe o pecado, e aonde abunda o pecado, e quanto mais o pecado cresce, maior é a graça de Deus para a nossa vida. Diante de tanto pecado, de tanta consequência, Deus derrama a sua graça na vida de Noé. Porque Ele é o Deus que cumpre suas palavras. E Ele disse aqui para a serpente, e disse aqui para o próprio Adão e para a própria Eva, que Ele então seria o sustentador dos seus filhos. Não mais o homem. Aqui, a partir de agora, perceba que até aqui, até nesse ponto, o homem tinha condições de agradar a Deus, de fazer o que Deus queria, porque Ele era perfeito, mas aqui não é mais o homem. Aqui então é o próprio Jesus agindo a partir desse momento. A partir da queda, Jesus entra em cena. E aí então todas as coisas apontam para Ele. Tudo aponta para Ele. Noé, em meio ao caos, o Cristo eterno vem ao seu encontro e derrama sua graça na vida daquele homem, salvando depois sua família em meio ao dilúvio todo. Por isso eu queria dizer para você algumas coisas que são importantes. Sempre no meio da queda, sempre no meio do pecado, lembre-se que diante do pecado haverá sempre graça, não por causa de você, mas por causa do próprio Cristo. Então, lembre-se de algumas coisas, que nós devemos ter cuidado com a forma como avaliamos as coisas. Precisamos tomar cuidado com isso. Lembre-se de que nós somos limitados.
E buscamos aquilo que é bom aos nossos olhos. Cuidado para que você não perceba, para que você perceba que você está fazendo as coisas simplesmente para a sua própria glória, para que você esteja bem. Cuidado com isso. Você quer ver uma coisa onde a gente faz isso? Quando a gente fala mal de alguém. Sabe por que a gente fala mal de alguém? É porque eu quero estar bem. Quando eu falo mal de alguém, na verdade, eu estou dizendo, eu não sou assim. E o meu coração se enche de prazer. Por isso falar das pessoas é tão bom. É porque eu revelo o pecado dos outros, me escondendo atrás disso, achando que de certa forma eu sou bom. Sou bom porque eu não cometo aquele erro. Isso é uma complicação. Cuidado para ver se você não está fazendo essas coisas baseadas em sua própria satisfação. Não tome decisões baseadas em pequenos fatos, como por exemplo a situação que eu citei aqui entre eu e Roger. Se alguém fez alguma coisa, cuidado para que você não defina alguém por alguma coisa que você viu. Isso é um problema. Os nossos óculos são os óculos do pecado e a gente é fraco nas nossas avaliações. Sempre devemos avaliar nossas ações para confrontá-las com a motivação real. Estamos sujeitos a fazer tudo para nossa própria satisfação. Por exemplo, vir ao culto, ajudar os outros, orar e ler Bíblia pode se tornar simplesmente para satisfação minha. Você vem ao culto não é para satisfazer-se, você vem ao culto para celebrar um Deus que é vivo, santo e poderoso. Você não vem aqui para ser protegido e abençoado, você vem para glorificar a Deus. Cuidado, porque essas coisas elas são muito sutis. E os óculos do pecado nos atrapalham a observar isso. Cuidado para que você não seja apenas um religioso, ao invés de alguém de fato satisfeito em Deus. Outra coisa, entenda que não há nada em nossas ações que estejam livres da influência do pecado. Nada. Cristo veio, morreu por nós, se entregou em nosso lugar, nos livrou da consequência do pecado, da condenação do pecado. Mas o pecado ele ainda atrapalha a forma como nós lidamos com as coisas, lidamos com as pessoas, lidamos com a situação. Por isso eu quero que você perceba que é impossível fazer alguma boa ação livre do pecado. Então corra para a graça de Cristo. É possível só em Cristo Jesus fazer as coisas de forma perfeita. Só mediados por Ele é possível fazer as coisas perfeitas. Não por nós mesmos. Então, somente em Cristo é possível praticar boas ações. Somente em Cristo é possível fazer boas coisas. Somente em Cristo é possível ler Bíblia, somente em Cristo é possível cultuar, somente em Cristo é possível orar, somente em Cristo é possível ajudar os outros, somente em Cristo é possível ser um bom marido, uma boa esposa, um bom patrão, um bom funcionário, só em Cristo. Por quê? Porque a queda ela permeou e permeia todas as nossas ações. Tudo que você faz está contaminado com o pecado. Tem nada que você possa fazer que te tire dessa realidade. Só Jesus que fez isso já em você, quando você creu nele como seu único e suficiente Salvador. Então olhe para Ele, dependa dele e creia absolutamente nele. Eu queria que nós orássemos mais uma vez, pedindo a misericórdia de Deus sobre nós.